Capítulo 5, cinco, vai falar do quê? Do ingresso, né? Do ingresso. Vocês já sabem que o ingresso é através de concurso. Vem comigo aqui. Para o ingresso na carreira dos profissionais da educação profissional e tecnológica, exigir-se-á concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do artigo 37, inciso. Então, provimento o quê? Concurso público, né? Isso obedecendo o dispositivo constitucional, tanto da Constituição Federal quanto da Constituição Estadual. Parágrafo 1º, vai falar o quê? Sobre o edital. O edital do concurso poderá prever a seleção de professor com formação em nível de mestrado e doutorado a ser provido diretamente nas classes C e D, respectivamente, né? Olha que coisa interessante, né? Então, para o cargo de professor, aliás, linha de regra geral para todas as categorias, o provimento é o quê? No A1, tá? A1. De lá, ele vai ter o quê? Um acompanhamento lá, um motivo para ele se estudar, para ele se desenvolver, para ele se dedicar mais às suas atividades, para ele ter a sua movimentação na carreira. Só que aqui é o quê? Aqui é educação, cara. O professor, quanto mais conhecimento, mais experiência, melhor. Então é o seguinte, uma exceção, poucas carreiras permitem isso, que o provimento inicial não seja na classe A. Para o cara que tem mestrado e doutorado, se o edital assim prever, se o edital prever, pode já entrar na classe C ou na classe D. Bacana, né? Questão de concurso, hein, cara? Isso aqui é boa, hein? Se a banca souber, cara, isso aqui. 2. O edital do concurso poderá prever a seleção de técnico de apoio educacional com formação técnica profissional do nível médio a ser provido diretamente na classe C, né? Ou seja, já pode ir diretamente na classe C, né? Aliás, na classe B, né? Bacana, né? Vamos lá. E aí é o seguinte, então, falamos do quê? Falamos do ingresso através de concurso e nós temos duas observações, né, de professor e de técnico, classe C e D de professor e a classe B para o de técnico. Agora, nós vamos falar de um cara chamado de estágio probatório, né? Professor, e aí, professor? Aí nós temos o seguinte, cara, né? Então você faz o concurso público, né? Ok. Aí você tomou posse e entrou em exercício, tá? Aqui. Você entrou posse, tá? E exercício. Posse é quando você apresentou a autoridade. Houve sua nomeação, tal, né? Tal. Nomeação. Esses itens aqui, o professor explica em detalhes na nossa aula da LC 04, tá? Entrou em exercício, tá? Então você tem aqui 3 anos, tá? Para você passar pelo estágio probatório. É a experiência lá do setor privado. Professor, por que isso aqui, professor? 3 anos, para verificar se você é compatível com as suas atribuições, né? Depois do estágio probatório, aqui, quando completar 3 anos, você vai ser confirmado num cargo, ó, estabilidade, né? E o que acontece? Nós temos uma lei específica sobre o estágio probatório no Mato Grosso, inclusive tem essa aula gravada para você, super atualizada, uma aula top de linha. Só que, dada a natureza da educação, o legislador, através da Lei Complementar 154, colocou alguns requisitos aqui especiais, que a gente vai ver agora, né? Então, durante o estágio probatório, esses 3 anos aqui, o professor, atenção, regra somente para o professor e os técnicos, né? Educação profissional o professor da educação profissional e tecnológica e os técnicos, tá? Desculpa, e os técnicos também, serão avaliados com base nos seguintes fatores. 1, assiduidade, fator normal e comum também para os outros, né? Pontualidade, desempenho profissional, produtividade, capacidade de iniciativa e de relacionamento, respeito e compromisso pela instituição, participação nas atividades desenvolvidas pela instituição, idoneidade moral, tá? Idoneidade moral. Essas são, e finalmente aqui, responsabilidade e disciplina. São 9 requisitos, 9 itens, tá, que serão avaliados o servidor público dessa categoria, né, nos próximos 3 anos.
do estágio probatório para avaliar se ele vai ser confirmado ou não no cargo, né? Parágrafo 1º. Para a avaliação para a verificação do cumprimento dos requisitos deste artigo será procedida por um ato normativo específico, ou seja, o sistema de avaliação vai ter uma portaria específica do secretário da CECITEC que vai definir os requisitos, né? O professor ou o técnico reprovado no período de estágio probatório não será mantido no cargo advindo a sua exoneração, né? Ou seja, ele vai ser inabilitado. Então o cara vai ter os critérios, a pontuação, tudo certinho, chefe avalia daqui, chefe avalia dali, tá lá. O cara, no final, ele foi o quê? Inabilitado. A inabilitação, que é a reprovação dele no estágio probatório. Ele será demitido? Questão de prova. Falso. Por quê? Demissão é o quê? Demissão é punição, cara. Aqui não está sendo punido. Ele vai ser o quê? Exonerado, tá? Exonerado. Quando o cara ele é demitido, ele tem várias consequências, né, de não prestar mais, não poder mais atuar no setor público e assim por diante, poder terminar. Porque ele será o quê? Exonerado. O cara na prova vai colocar demissão. Eu estou falando porque eu já vi muitas questões nesse sentido. Artigo 15º. Desculpa, artigo 15. 6 meses antes do fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do profissional, da educação profissional e tecnológica, realizada de acordo com o que dispuser a legislação ou regulamento pertinente, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos do artigo anterior. Será considerado estável após 3 anos de efetivo exercício o professor da educação profissional e tecnológica e o técnico que satisfazer os requisitos do estágio probatório. Ou seja, o artigo 16 é muito importante, né? O artigo 16 ele fala o seguinte: o cara, qual que é o prazo do estágio probatório? 3 anos. Né? Então ele foi lá, está trabalhando, sempre lá, tocando piano, quietinho, lá dele, cumprindo tudinho os requisitos e assim por diante, né? Bacana, tá lá. Ele foi aprovado no estágio probatório. E aí, professor? Se ele foi aprovado, não é a experiência, então o que acontece? Ele provou que ele é apto para o cargo. Aí ele vai ter um benefício para o resto da vida dele. O benefício da estabilidade. Professor, mas o que eu ganho com isso, com a estabilidade? A estabilidade significa dizer o seguinte, que você somente poderá ser demitido, mandado embora, retirado do serviço público em algumas hipóteses, né? Antes não, antes você podia ser, antes você não estava confirmado, você estava no quê? Na experiência, né? Então é um vínculo mais precário. Esse aqui, como o nome já diz, é um vínculo mais estável com a administração pública, que é o sonho dos servidores, a estabilidade, cara. Muitos procuram o serviço público por essa palavrinha, estabilidade. Professor, vamos lá, papo reto, vamos lá, bate uma real para nós aí. Hipótese da perda do cargo ao servidor estável. Então é o seguinte, o principal benefício da estabilidade é isso aqui. Ele não pode ser mandado embora por qualquer hipótese. Somente por essas hipóteses que eu vou passar para vocês aqui. Primeiro, pela justiça. O cara aprontou, né? Sentença judicial transitada em julgada. Aí ele vai ser retirado do serviço público, né? Ou administrativamente, pelo próprio órgão. Processo administrativo com ampla defesa. 3. Insuficiência de desempenho verificada mediante a avaliação periódica na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa, né? A lei ainda não foi editada, né? Esse item 3 aqui é muito importante, cara, porque eu sou um defensor dos servidores públicos, cara, e tinha que ter esse negócio aí, porque ela tem muito cara encostado, cara, muito cara que denigre a nossa imagem, a imagem do serviço público, né? O que acontece? Em 1998, através da emenda constitucional número 19, que reformou a Constituição, é uma reforma administrativa muito importante realizada no Estado, no país, né? Lá ele falou o seguinte, criou essa possibilidade, ó, se o cara não está trabalhando, o cara não está tendo bom desempenho, por que eu vou manter o sujeito lá só porque ele tem estabilidade, né? Tem que pôr para fora. Ok, bacana, todo mundo concorda. Só que o nosso Congresso Nacional, passados 20 anos, 20 anos aí, estou arredondando o número por 20 anos,
ainda não editou essa lei, cara. Já pensou, cara? Importante, cara. Quem não deve, não teme, pô. É claro. Você não está lá, não quer ir para trabalhar? Então, cara, vai trabalhar. Não tem essa não, cara. Ninguém tem medo de serviço, não. É? Aí. Mas concurso é cobrado, essa possibilidade, viu? E, finalmente, excesso de despesa com pessoal nos termos do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1. Ah, não. Aqui não tem esse 1, não, tá? Tem que apagar esse 1zinho aqui. Parágrafo 1º, parágrafo 4º. Então está aí para vocês as 4 hipóteses com o servidor estável. Então, ele passou pelo estágio probatório, entendeu? Passou pelo estágio probatório, foi estabilizado, o benefício dele é esse, tá? Bacana. Lá na LC 04, eu detalho mais esse assunto. Só coloquei isso aqui só para enriquecimento do assunto, né? Vamos continuar o nosso estatuto, né? Capítulo 6º, da promoção, né? Funcional. Nós já sabemos o quê? Que a promoção ela se dá entre classes, né? São quantas classes? 4, linha horizontal, né? Quais são? A, B, C e D. Vem comigo, seção 1, promoção. A promoção do profissional da educação, do profissional da educação profissional, profissional e tecnológica, de uma classe para outra, imediatamente a que se ocupa. Na mesma série de classes, dar-se-á somente em virtude de nova habilitação específica alcançada por esse profissional devidamente comprovada. Prof, o que está falando aqui? Explico para você. Então você entra, via de regra, na A, aí você vai para B, não é isso? Esse nome desse cara aqui, essa passagem aqui é promoção. O que está dizendo aqui? Ó, A, nível superior, B, especialização, C, mestrado. Ele está proibido esses pulinhos. Essa aqui é a intenção do legislador, tá? Do cara do A direto para D. Se o cara está no A, vai direto para D, para que tem carreira? Cria logo o cargo único, né, que é sem movimentação. Tá? Então é isso, essa é a intenção do legislador. A intenção é proibir, evitar esses pulinhos, né? O que está falando mais aqui, né? É que ele fala mais aqui, está reforçando, não precisava, mas a lei é redundante. Ó, para você ir para B, cara, você tem que cumprir todos aqueles requisitozinhos, entendeu? Se o cara está faltando um requisitinho aqui, não pode ir para B, tem que cumprir. Tá? Ok, bacana? Fechou, né? Vou apagar esse cara aqui, vamos continuar, né? Agora, da progressão. Na promoção nós já explicamos, né? Agora, voltando um pouco na promoção, lembre-se que eu falei para você que lá do concurso, né, que é autorizado, você dá aquele pulinho do C e o D no edital, no concurso. Isso significa dizer que a instituição está precisando de um cara com nível de mestrado, nível de doutorado, né? É educação, né? Vamos lá. Promoção. Acho que é progressão. Progressão, ela é vertical, numeral, nível de 1 a 10. A progressão do profissional da educação, profissional e tecnológica funcional, é a promoção ou passagem para de um nível imediatamente superior ao que pertence dentro de uma categoria funcional, considerando a avaliação de desempenho e cursos realizados. Prof, vamos lá, vamos aqui. Então você tem aqui a classe A, ok? Aí você tem 1, 2, 3, 4, até o 10. Classe e níveis, né? Então o que ele fala aqui? É a promoção ou passagem de um nível. 1. Isso aqui é progressão de um nível para outro, tá? Agora ele colocou, né, a promoção ou passagem, né, que ele podia trocar essa palavra aqui, né, porque essa palavrinha aqui vai confundir com outro instituto de movimentação do servidor. Poderia, né, mas tudo bem, o pessoal na época da SAD deve ter, né, aí galera, né, vamos lá. E ele fala, considerando o quê? A avaliação de desempenho e cursos realizados. Tá aí, né? Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Parágrafo único. Serão considerados para avaliação do desempenho. O que é o parágrafo único? Então é o seguinte, é obrigatório para a movimentação em progressão
interstício de 3 anos, já falamos, e mais avaliação de desempenho. Aí o legislador, no parágrafo único do artigo 19, vem trazer quais são os requisitos para a avaliação de desempenho. Aqui não é estágio probatório. Estágio probatório é outra coisa. O que ele vai considerar para a avaliação de desempenho? Assiduidade, pontualidade, participação em cursos oferecidos pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia ou Secretaria de Estado de Educação e em outros cursos oferecidos por instituições de ensino superior reconhecidas pela CCTEC, SEDUC ou MEC. Então está aí para vocês, né? Então isso que é para avaliação de desempenho. Assiduidade, pontualidade, participação em cursos, tempo de serviço prestado na educação profissional e tecnológica, no efetivo exercício da docência e outras atividades de suporte pedagógico direto ou indireto. Então, está aqui para vocês. O legislador trouxe aqui alguns dos requisitos que serão necessários para avaliação do desempenho para o cara ter movimentação em progressão de nível. Falando ainda da avaliação de desempenho, artigo 20. A avaliação de desempenho do professor da educação profissional e tecnológica e dos técnicos será realizada a cada 3 anos pela CCTEC, por intermédio da nomeação de uma comissão constituída por 3 professores e um representante do Sindicato dos Profissionais de Educação Profissional e Tecnológica. Ok. Progressão de nível, 3 anos. O artigo 20 disse o quê? Que quem vai avaliar essa avaliação de desempenho é uma comissão. Cara, concurso público gosta demais disso, cara. Comissão. Composta por quem? 3 prof. Mais um representante do sindicato. Ah, o cara aí. Sempre ele, né? Então, comissão de 3 professores, né? Mais um representante do sindicato. Questão de prova, cara. Questão de prova. Esse aqui é assunto que costuma cair. Tá? Pode marcar asterisco nesse sujeito aí. Artigo 21. Os profissionais desta lei complementar serão promovidos após a avaliação de desempenho quando obtiverem 200 créditos para um nível imediatamente superior. A contagem dos créditos será feita na forma do anexo 9 desta lei complementar. Ó, estou batendo palma porque merece, para o legislador. Tá? Eu já tive oportunidade de estudar e gravar aula aqui do estado do Mato Grosso, LOPEB, SEDUC, Politec, Sistema Prisional, Gestor, né? E agora esse cara aqui, essas 5 categorias. Tá? É a única lei de carreira que tem esse dispositivo instituído, que eu conheço, tá? Muito parabéns. Então, o que ele fala aqui? Porque antes, cara, era muito vago. Então, o que está falando, cara? Para você ter essa progressão, mudar disso, tem que ter 200 créditos. Como funciona esses 200 créditos? A cada 3 anos você tem que ter 200. Então, primeira coisa, ó, assiduidade e pontualidade, 100% de presença, ou no máximo 6 faltas por ano, mas é muito, né? Justificadas com atestado médico. Olha aqui, ó. Está lá, 10 créditos. Participação em reunião, vai contando os créditos, né? Em sua totalidade realizados anualmente. Né? Tem muitas reuniões pedagógicas, você ganha 16 créditos. Aplicar-se-á a regra de 3 para cada cálculo de crédito quando não houver comparecimento por motivo justificado através de comprovante. 8, né? Aí. 3. Participação em cursos autorizados ou reconhecidos por órgão oficial na área de educação a cada 40 horas. Então, a cada 40 horas, você ganha 20 créditos, né? Você tem que ter 200, então. Participação em comissão ou grupo de trabalho na área educacional, ó. 5, porque o cara não quer participar de comissão. Eu falo para vocês, cara, eu já estive lá, eu corria de comigo, era só trabalho, não ganha nada por reação, tal, é. Olha aí, forçando o cara a ser participativo, né?
Meu pai sempre diz, o bolso é um lugar sensível do homem. Autoria de livro didático publicado, né? Individual, 20 pontos. Produção científica do cara. Coautoria, 10 pontos. Publicação em jornais e revistas científicas reconhecidas. Autoria individual, 5 pontos. Coautoria, 2 pontos. Regência de sala de aula anualmente, 30 pontos. 3 anos já dá o quê? 90 pontos, quase metade do duzentão que ele precisa. Participação em feiras ou exposições escolares. Feira escolar, 2 pontos. Exposição de trabalhos escolares, orientador, 2 pontos, né? Atividades extra-classe envolvendo alunos, 2 pontos. Seminário envolvendo a participação de aluno-professor, 2 pontos. Tá aí. Exemplo para nós, né? Legal. Entenderam? Duzentão, tempo, tá? 3 anos, avaliação de desempenho, você vai pulando de nível, né? Agora vamos falar do quadro de pessoal. Nós já vimos lá, né? Nós vimos lá atrás esse cara, né? O quantitativo total de cargos pertencentes à carreira dos profissionais da educação profissional e tecnológica fica estabelecido nos termos do anexo 2. A lotação dos servidores se dará exclusivamente nas unidades diretamente relacionadas com a educação profissional e tecnológica. Ok, resumindo esses 2 caras, eu fui na lei, né? Eu fui lá no anexo 2 da lei complementar, 513, aqui está, Então nós temos que Escola Técnica Estadual, Lucas do Rio Verde, né? Olha aí, Escola Técnica Poxoréu, Rondonópolis, Alta Floresta, Sinop, Barra do Garças, né? Aí nós temos aqui, entendeu? Isso aqui é o lotacionograma, né? É o lotacionograma aí atualizado, tá? De 2013 para cá. 10, né? Outro assunto, jornada de trabalho, né? Vamos lá, jornada de trabalho é carga de trabalho, jornada normal, né? Ok. Aqui com uma educação é bastante específico. O profissional da educação profissional tecnológica da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, SECTEC, deverá cumprir a jornada de trabalho de acordo com seu cargo e função dentro dos seguintes parâmetros, né? Primeiro, professor, tá? Temos vários tipos de jornada de trabalho. Temos professor, 20 horas, vem comigo, sendo 20 horas semanais de trabalho, sendo 12 horas aulas em atividade de ensino e o restante em hora atividade. 30 horas semanais de trabalho, sendo 18 horas semanais em atividade de ensino e o restante em hora atividade. 40 horas semanais de trabalho, 24 horas sala de aula semanais e o restante em hora atividade, que é aquela hora para corrigir, preparar a aula e assim por diante. 4. Jornada de dedicação exclusiva com obrigação de 40 horas semanais de trabalho, sendo 16 horas semanais em atividade de ensino, 8 horas semanais para atuação em projeto de pesquisa ou extensão e o restante em hora atividade. Então está aqui, jornada de trabalho, cai bastante, tá? Então o cara que vai fazer o cargo de professor, ele tem que saber, professor, o que é esse tal de dedicação exclusiva? A gente vai explicar um pouquinho mais para frente, mas eu vou adiantar. Significa que ele vai trabalhar exclusivamente na SECTEC, ele fica proibido. É claro que ele vai ganhar um dinheirinho a mais para isso aí, é o dedicação exclusiva. Então, nós temos aqui 4 jornadas de trabalho para o profissional, para o professor. 20, 30, 40 e DE, dedicação exclusiva. 20, 12 sala de aula, 30, 18 sala de aula, 40, 24 sala de aula, DE, 16 sala de aula e 8 projeto de pesquisa, o restante hora atividade. Se tem carga horária do professor, nós temos aqui a carga horária de quem? Do técnico e do apoio administrativo. Temos 2 tipos, né? Nós temos o 30 e o 40 horas, né? Temos 30, não. Professor, cadê a jornada de trabalho, a hora atividade aqui? Gente, a atividade de docência é exclusiva para quem? O professor. Então não tem por que esse cara ter a hora atividade. Tá aí. Artigo 26. Assegura-se ao professor da educação profissional e tecnológica
integrante dessa carreira, o direito de pleitear a alteração de jornada de trabalho para dedicação exclusiva. Ou seja, o cara pode fazer o concurso para 30 horas e ele pode pleitear a alteração. Tá? Só que é o seguinte, qual que é o requisito? Desde que tenha seu projeto de pesquisa ou extensão aprovado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, ou seja, DE, dedicação exclusiva, ele tem que ter projeto aprovado, ele tem que ser um pesquisador, né? E agora vai falar da DE no parágrafo 1º. A jornada de dedicação exclusiva destina-se exclusivamente aos professores integrantes da carreira dos profissionais da educação profissional e tecnológica durante o período em que os planos descritos no caput deste artigo estejam sendo executados, via projetos devidamente financiados por agências de fomento. Então está aí, terminou o projeto, ele terminou DE. 2. O não cumprimento das atividades pertinentes à dedicação exclusiva pelo professor culmina com a sua imediata suspensão e o retorno do mesmo à sua jornada de trabalho. Parágrafo 3º. Poderá ser destinado até 40% da carga horária semanal do professor de educação profissional e tecnológica para coordenação de curso ou coordenação de estágio nos termos da regulamentação interna, resguardando do restante da carga horária 60% para atividade de ensino e 40% para horas de atividades. Ou seja, aqui está mais uma situação que é para o cara que é coordenador, né? Todo curso tem que ter um coordenador, e para o cara que vai coordenar o estágio, né? Tem que tirar ele da sala de aula para ter essa destinação aí exclusiva, que é importante o conteúdo pedagógico. Falamos da carga horária, né? Outro capítulo, nós vamos falar da avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho do docente para atribuição e manutenção da jornada de dedicação exclusiva será feita com base nos seguintes critérios. Eu me confundi um pouquinho aqui, vem comigo aqui. Essa avaliação de desempenho, olha que outra coisa que nós temos que aplaudir. Além do cara passar pelas outras que eu já falei para você, meus queridos alunos aí, ele tem que passar por uma dedicação exclusiva, uma avaliação exclusiva para o DE. Aí, ó, exclusiva para o DE. 1. A afinidade do plano de pesquisa com os objetivos institucionais e as linhas de pesquisa de extensão. Relevância científico-social do projeto, viabilidade financeira e execuibilidade da pesquisa, cumprimento do cronograma previsto, pontualidade na apresentação dos relatórios, evidência de resultados apresentados em relatório conforme plano de pesquisa, administração devida dos recursos destinados ao projeto mediante prestação de contas à agência de financiamento do projeto. Então está aí para vocês, né? Bacana. Professor, para finalizar a DE, o que implica essa DE? É muito simples. Dedicação exclusiva. Ele tem que se dedicar exclusivamente ao seu trabalho, não pode trabalhar em outro lugar. E aqui diz o artigo 28. O professor da educação profissional e tecnológica em jornada de dedicação exclusiva não poderá exercer outra atividade remunerada com ou sem vínculo empregatício em instituição pública ou privada. Então está aí para vocês. E eu conheço muitos professores que estão sendo punidos por isso, cara. Então, cara, DE não pode ter outra atividade, não pode ter nem pública nem privada. Está aí para vocês, né? Vamos lá, reta final do nosso estatuto. Vamos lá, capítulo 9. O capítulo 9 foi destinado pelo legislador para falarmos de formação inicial e formação continuada. Professor, formação inicial, quando o cara vai entrar, depois que ele entra, educação, ele tem que se qualificar durante a sua movimentação durante a sua carreira. A formação inicial e continuada dos profissionais da educação profissional e tecnológica tem como os objetivos dessa aqui. Primeiro, possibilitar que os profissionais regidos por esta lei tenham a compreensão do projeto político-pedagógico da educação profissional e tecnológica, promover a valorização dos profissionais da educação profissional e tecnológica no serviço público estadual com vistas à melhoria do seu desempenho, promover o desenvolvimento
integral dos profissionais da educação profissional e tecnológica nos diversos níveis de educação. Propiciar ao profissional da educação tecnológica sua evolução na carreira. Então, está aqui para vocês os objetivos disso, né? Tem um novo artigo, 29A. Cabe à CECITEC, juntamente com o representante dos profissionais da educação profissional e tecnológica, elaborar a proposta de formação inicial e continuada dos profissionais com atividades serem desenvolvidas anualmente. Então, tem um plano aí de capacitação e desenvolvimento, formação inicial e continuada para os profissionais, né? Das licenças, né? Ah, professor, eu assisti sua aula inteira, professor, lá da LC 04, tudo bem. Lá na LC 04 a gente fala todas as licenças, mas olha só, aqui é educação profissional, então é diferente, tem um outro foco. E aqui nós temos outro tipo de licença que aplica-se apenas para os profissionais da educação profissional e tecnológica. Vem comigo, que é a licença aperfeiçoamento, né? Artigo 30. Também, como isso aqui é diferente, isso aqui não está na LC 04, eu já chamo a atenção para vocês da possibilidade desse assunto ser cobrado na prova, né? Grande chance desse assunto ser cobrado na prova. Aos profissionais da educação profissional e tecnológica é assegurado o direito à licença aperfeiçoamento de 3 meses consecutivos, com vencimentos integrais e demais vantagens do seu cargo, após cada quinquênio de efetivo exercício no serviço, que deverá se constituir num curso de aperfeiçoamento que o profissional deverá fazer em uma instituição nacional ou internacional na sua área de atuação. Então, a cada 5 anos, ele pode ficar 3 em casa fazendo aí um curso, né, 3 meses consecutivos com vencimento. Então, licença aperfeiçoamento, bacana, né? Somente o tempo de serviço público prestado à educação profissional ou tecnológica será contado para o efeito da licença aperfeiçoamento. O que acontece, né? Aqui a cada 5 anos. O cara ficou 2 anos na CECITEC e ficou 3 anos na Assembleia Legislativa cedido. Está trabalhando, servidor público, tudo bem. Não conta, somente lá. Tá? Então, o parágrafo primeiro, a intenção do legislador era o quê? Deixar o cara lá na CECITEC, né? Acabar com os desvios, né? A liberação do profissional para a licença aperfeiçoamento se dará no interesse do serviço mediante solicitação do interessado à CECITEC, ou seja, é um ato discricionário. Se o secretário achar que não é interessante, ele pode vetar, né, esse direito. Revogados os artigos, né? Licença para qualificação profissional. Outra licença, é diferente esse cara aqui. Após 3 anos ininterruptos de efetivo exercício na carreira dos profissionais de educação profissional e tecnológica, o professor e o técnico administrativo educacional, não está aqui o apoio, poderão solicitar afastamento remunerado total ou parcial para cursos de pós-graduação, estrito sensu, mestrado, doutorado, com duração de até 2 anos para mestrado e de 4 anos para doutorado na área educacional e na área de atuação fora de domicílio, né? Ou seja, se estiver em Cuiabá, lotado em Cuiabá, não, tem que ser fora do domicílio. Então, isso aqui é qualificação profissional. 2 para mestrado e 4 para doutorado. Bacana. Solicitar afastamento remunerado total ou parcial. Muito importante isso aqui, né? Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação só poderão ser feitos em programas de pós-graduação devidamente reconhecido pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal, e nível superior, reconhecido pelo MEC. Tranquilo, né? O professor deverá apresentar semestralmente atestado de frequência do curso, devidamente assinado pelo seu orientador e coordenador do programa de pós-graduação na qual está matriculado, ou seja, os requisitos para você manter essa licença qualificação. Ocorrendo omissão do previsto no artigo anterior, e se concluir que tenha ocorrido abuso da licença para a qualificação profissional, perderá o profissional o direito à remuneração para tal finalidade e será obrigado a ressarcir os cofres, né, do Estado os vencimentos percebidos anteriormente para tal finalidade. Punição para o cara. Má fé, né? Má fé tem que ser punido mesmo.
O profissional da educação profissional e tecnológica, em licença para qualificação profissional, em hipótese alguma, poderá exercer outra função remunerada sob pena de ressarcir os cofres públicos, né? O profissional da educação profissional tecnológica, ao regressar do curso de pós-graduação, deverá manter-se na instituição, atuando na área e referente à sua qualificação pelo período igual da licença, né? O que é isso, professor? Isso aqui é tranquilo, né? O cara ficou 4 anos de doutorado na França, né? Quem pagando? O Estado pagando o salário dele, o subsídio dele. Que salário, né? Está lá, 4 anos. E aí? Concluiu. Tem que voltar aí, trabalhar e tem que ficar aqui preso mais 4 anos, porque às vezes o cara vai lá, que já aconteceu isso, né? Já vi alguns relatos nesse sentido, o cara vai lá, pega um doutorado, um baita doutorado lá, vem para cá, cara, todo mundo quer esse cara com salário 3, 4 vezes que o Estado paga, o Estado vai ter tá criando uma cobra para se picar, o cara pega, tem outras propostas, aqui não, tem que ficar pelo mesmo período, se quiser sair, paga o Estado. O não cumprimento do disposto no caput implicará ao beneficiário o ressarcimento dos cofres públicos estaduais pelo montante gasto pela sua qualificação profissional. Se ele pedir para sair antes, ele tem que ressarcir o Estado. Ninguém pode se manter preso aqui, né? Fica estabelecido a cota anual máxima de 10% do quadro dos profissionais de uma determinada unidade escolar para a qualificação profissional com afastamento total. O afastamento parcial para a qualificação profissional dar-se-á somente em cursos realizados por instituições próximas à sua unidade lotacional, quando o profissional puder conciliar, sem prejuízo para a unidade escolar, suas atividades técnicas ou pedagógicas com atividades de sua qualificação. Bacana, né? Então tá aí, tranquilo, né? Vamos lá, reta final, vem comigo aqui. Capítulo 9 da lei. Está acabando essa aula já, vem comigo aqui. Dos vencimentos, remuneração e vantagens. Seção 1, do subsídio, né? Subsídio é a remuneração previsto na Constituição Federal e diversas, quase todas as leis, eu acho, leis de carreiras do Estado, é o pagamento por subsídio. 40. O sistema remuneratório dos profissionais da educação profissional e tecnológica é estabelecido por meio de uma parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação e outra espécie remuneratória obedecido ao disposto do artigo 37, que é o contrato temporário, e o RGA, inciso 10, da Constituição Federal. Então, a forma de remuneração é chamado de subsídio. Subsídio, tá? 51. O profissional nomeado em cargo comissionado perceberá subsídio correspondente ao cargo, classe e nível em que se encontra posicionado, acrescido de um percentual sobre o último nível e última classe do seu cargo, enquanto investido no cargo comissionado de acordo com esta lei. O profissional que deverá optar pelo subsídio do CAPT ou pelo subsídio do cargo comissionado, de acordo com isso aqui, chama-se critério de opção, tá? Explicando para vocês. Então, eu sou servidor de carreira, sou professor, bacana, né? Eu sou nomeado ao cargo DGA, vamos supor o seguinte, DGA 2. DGA 2 é o secretário adjunto, né? O 02 da secretaria. Então, o que está dizendo ali no CAPT? Está dizendo o seguinte, tá? Vamos supor que meu subsídio é R$5.000, tá? R$5.000. Se eu sou nomeado DGA 2, eu vou ganhar uma comissão de quanto? 55%, tá? Que é R$2.750, né? É isso? Não, um pouquinho mais, tá? Então, 55% para arredondar. Vamos voltar. Eu sou professor, ganho 5 por mês, meu subsídio é esse, e eu fui nomeado para um cargo DGA 3. Então, a remuneração minha, 5.000. Tá? O DGA 3, 50%. Então, a comissão aqui vai ser 2.500. Então, vai ser aqui R$7.500. Está aí. E o parágrafo único, professor? Vamos lá. Né? Parágrafo único.
Vamos supor, tá? Eu tenho um subsídio de 1.500. Eu estou no DGA 3, 55%, 50%. Então a remuneração aqui vai ser 750. Com 1.500, 250. Só que o cargo DGA 3 para aqueles exclusivamente comissionados, o salário é de 5.000. O parágrafo único diz o seguinte: dos dois, o maior. Então você vai receber 5.000. Tá? Porque esse DGA 3 é o cargo para o cara que não é efetivo. Eu sou exclusivamente comissionado, o cara ganha 5.000. Tá? Olha aí a diferença, tá certo? Então tá aí para vocês o critério de opção. E aí, prof, cara, só explica essas coisas quem esteve lá, cara. Quem não esteve lá não consegue interpretar isso, não. Tá? As tabelas de subsídios da categoria dos profissionais de educação básica e tecnológica serão reajustadas anualmente a partir da publicação da lei complementar, ou seja, RGA. Aí tem a mídia cobre bastante esse movimento, né? 43, as tabelas de subsídio que referem-se à jornada de trabalho de 20 horas, 30 horas e 40 horas, e a dedicação exclusiva para a educação básica e tecnológica encontram-se respectivamente no anexo 3 dessa lei. Ok, a gente vai ver tabela. O subsídio de técnico administrativo educacional e técnico de apoio educacional estão constantes na tabela 4 e 5 da lei, né? Professor, tem mais? Tem. E as outras licenças, professor, os outros benefícios estão todas na LC 04. Aqui são aqueles benefícios exclusivos para os profissionais da educação profissional e tecnológica. Regime disciplinar, revogado. Por quê? Porque a LC 04 trata exclusivamente do nosso regime disciplinar. E as disposições finais, né? Considerar-se-á automaticamente rescindido o contrato profissional de educação básica, tal. Aqui revoga-se as disposições em contrário, Blairo Borges Maggi, o governador da época, né? E assim, nós vimos artigo por artigo da lei complementar 154 de 2014, com certeza uma lei que tem aí grandes possibilidades de sendo cobrado na sua prova, né? Bacana, pessoal? Vamos lá, encerramento da nossa aula. Um sorriso vale mais do que 1.000 palavras, mas uma única palavra pode acabar com 1.000 sorrisos, né? Puxa, é verdade, né, cara? Um sorriso vale mais que 1.000 palavras. Como é bom receber sorriso, né? Agora, uma palavra pode acabar com 1.000 sorrisos. Moral da história, nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.